Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um bate-papo Cisemp, hoje falando de um recurso novo que foi desenvolvido para otimizar a sua operação sobre API de boleto. Então a gente vai bater um papo hoje com a Sandra, que é a coordenadora da qualidade, com o Rafa Soares, que é o responsável por esse desenvolvimento, para entender como é que funciona, o que mudou em relação a isso e o que essa funcionalidade tem agregado dentro da sua operação. Oi Sandra, oi Rafa. Bom dia, Rafael. Eu sou o Rafael, responsável pelo desenvolvimento aqui na fábrica de códigos. Em especial essa parte do boleto híbrido que a gente vai tentar passar um pouquinho de como funciona e de como isso vai, de certa forma, ajudar, né, o nosso cliente em otimização de tempo. A Sandra vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Olá pessoal, eu sou a Sandra, sou da coordenadora da qualidade. E a ideia, então, hoje do bate-papo é falar sobre o boleto híbrido, que é uma facilidade que foi lançada pelo Banco do Brasil, né? Ou pelo Banco Central, desculpa, que visa tornar o pagamento do boleto mais fácil para todo mundo, tá? Então, vamos continuar aí com o bate-papo. Sandra, para que eu entenda o que esse recurso tem de novidade, eu preciso entender o que é um arquivo de remessa e um arquivo de retorno, né? Que é muito utilizado hoje. Explica para mim o que é esse arquivo. O arquivo de remessa e retorno é basicamente um arquivo TXT que contém dentro dele informações da empresa juntamente com informações dos boletos que ela está emitindo contra os seus clientes. Então, a gente concentra dentro de um arquivo informações de pagamentos que ela mandou para os seus clientes. Então, hoje eu passei o meu dia inteiro emitindo nota e gerando boleto, emitindo nota e gerando boleto. Então, ao final do dia, eu vou ter que pegar esse arquivo, entrar dentro do meu Internet Banking, subir esse arquivo. Aí, como é que funciona esse processo hoje, de tempo, de transmissão? Hoje, basicamente, o arquivo, a gente sobe o arquivo de remessa num dia e o banco só vai nos dar o retorno no outro dia. Então, tem um tempo aí de processamento. Aí, assim, eu só vou saber se o boleto que eu mandei nesse arquivo de remessa foi aceito ou não quando eu obtiver esse arquivo de retorno. Então, assim, pra vocês entenderem a funcionalidade, um registro de um boleto, ele vai demandar 2 arquivos de retorno, pelo menos, porque um seria, estou enviando o boleto, preciso saber se ele foi aceito. E depois vai ser o seguinte, foi aceito? Foi. O cliente pagou, então eu vou ter um novo arquivo de retorno referente ao mesmo boleto para falar o pagamento. Então, um boleto gera várias operações dentro do sistema e tudo isso via troca de arquivo. Então hoje, pessoal, só para a gente entender o processo, né? Vou imaginar que eu tenho uma rotina de uma empresa onde eu tenho várias emissões de nota, emissões de boletos subsequentes, e aí, de repente, eu faço esse envio para o banco e amanhã, né, 24 horas depois, 12 horas depois, dependendo do banco aí, e aí depois eu vou ter esse arquivo de retorno dizendo, ó, o boleto da Sandra que você emitiu, ele foi aceito, já o do Rafa não. Então eu tenho todo o transtorno de ter que entrar em contato com o Rafa e falar, Rafa, esse boleto que está com você, você não vai conseguir pagar, eu tenho que fazer um novo envio para autorizar. Então hoje, baseado nessa métrica atual, eu tenho todos esses problemas, além do tempo, né, que é um exemplo, eu acabei de emitir um boleto, hoje, na API nova, né, que a gente vai chamar de API de boleto, que está chamando de API de boleto, se eu emitir agora, foi aceito pelo banco, automaticamente o Rafa já pode pagar, né, através do Pix, através do código digitável. Então, essa é a diferença. Se hoje eu faço a emissão do arquivo de remessa e esse boleto não é válido, o Rafa não vai conseguir pagar. Ou então ele vai ter que esperar X horas para poder pagar esse boleto, né? Sandra, explica para mim qual é a diferença e quais são os benefícios que a gente tem hoje com a API de boleto. Eu acho que a grande sacada do API do boleto é o tempo de retorno, que é muito mais rápido, e a facilidade, não ter que ficar trocando arquivos com o Internet Banking, né? A segurança, tudo isso. Hoje, o boleto é uma forma de pagamento muito utilizada no Brasil, acho que de parcelamento acho que é a mais utilizada. Então, as empresas demandam muito tempo para operar isso daí e registrar e controlar esses boletos. Além do custo, tem o custo de emissão do boleto e tem o custo de impressão e disparo disso para o cliente. Então, pensando na forma como funciona no antigo, se você tivesse um problema na hora que você mandasse o arquivo de remessa e que no retorno esse boleto foi reprovado, você tinha que disparar um outro e-mail para o cliente, então uma nova impressão, uma nova emissão de boleto, né? Então a substituição disso e isso demanda também problema com o cliente, né? Vai tentar pagar o boleto errado porque não se atentou porque chegou um novo boleto.
né? Então, a ideia do que o Banco Central teve com a implementação do boleto híbrido foi realmente sanar esse tipo de situação. Então, eu posso emitir um boleto hoje que o cliente vai pagar hoje. Então, eu posso ter um boleto com vencimento para o mesmo dia. O boleto híbrido possibilitou esse tipo de situação, porque a aprovação dele é instantânea. No momento que você dispara, a gente só vai imprimir o boleto se o boleto foi registrado dentro do seu banco. Então, automaticamente você já tem o seu recebível registrado no banco, assim como o cliente vai ter um boleto que ele tem certeza que ele já pode fazer o pagamento. É exatamente isso. Vamos colocar no cenário ideal, no modelo antigo, o modelo de arquivo de remessa. Vamos falar que eu fiz uma venda hoje, gerei o arquivo de remessa, entrei no banco, subi o arquivo e enviei. Amanhã eu vou receber o retorno, se esse boleto foi registrado ou não. Tá? Foi registrado? Beleza, vamos aguardar mais pelo menos 1 ou 2 dias para a compensação desse boleto. Se não foi, vamos no cenário que o cliente, você registrou, recebeu o que foi registrado, retorno um dia, aí o cliente não pagou. Venceu. Aí vamos lá, o que você vai ter que fazer? Você vai ler que não foi pago, você vai ter que gerar uma instrução de alteração. Gerada a instrução de alteração, você vai enviar todo o processo anterior. Você vai enviar no próximo dia, você vai pegar o que foi registrado e aguardar mais 2 dias para ser compensado, se ele pagar. Senão você repete todo o passo anterior. O híbrido já não. Você entra dentro do sistema, gera, faz a transmissão. Transmitiu? Beleza. O cliente já consegue efetuar o pagamento, seja por Pix, isso, ou se ele não quiser pagar por Pix, ele pode pagar pelo código normal, como se fosse um boleto normal. Pelo código digitável. Pelo código digitável. Então, a melhoria é tempo. Eu emiti, Rafa, o boleto, mas beleza, foi para amanhã, venceu o boleto, o cliente não pagou. Você entra e faz a instrução de alteração na hora ali. Ele faz todo o processo. Isso. Então mostra pra gente como é que vai funcionar isso dentro do sistema, o que eu preciso configurar primeiro, e aí depois a geração deles também. Então, aqui dentro do cadastro dos bancos, né, a gente tem a carteira de cobrança. É importante lembrar, gente, se você já tem uma carteira cadastrada no sistema, você não vai ter que mexer em nenhuma configuração. Um detalhe que você vai ter que solicitar para o seu gerente, né, conversar com ele para habilitar a questão do híbrido na sua conta e passar para a gente as informações referente ao pagamento via boleto híbrido, tá? Então, essas informações são disponibilizadas pelo banco e a gente só cadastra aqui. Então, assim, cada banco tem particularidades na geração das chaves de segurança, né, as credenciais, cada um tem a sua particularidade, mas você falando com o seu gerente, você vai conseguir ter essas informações. A gente vai passar também, acho que, um videozinho aí sobre os bancos que disponibilizam, isso já tem um vídeo institucional de como fazer. Isso, a gente vai colocar, tá, pessoal, o link aí na descrição abaixo para que vocês tenham informações dos bancos disponíveis, tá? E a gente vai falar, inclusive, quais bancos tem disponível e quais bancos a gente tem que ter um passo a passo para saber se pode desenvolver ou não. Você pode seguir, Sandra? Então, o gerente retornando essas informações para você, a gente cadastra isso dentro do sistema, né? Feito o cadastro, a forma operacional de gerar o boleto também é a mesma coisa, não muda nada, então quem já está acostumado com o processo de geração do boleto dentro do sistema, não precisa se preocupar em fazer a mudança para o Pix, tá? Para o boleto híbrido, porque vai continuar da mesma forma, não precisa reaprender a fazer o processo que você já tem costume. Então, a gente seleciona, né, o tipo que a gente precisa aqui. Então, selecionando o banco que é híbrido, a gente já muda para modalidade de híbrido aqui, então vocês já vão ter essa informação na tela, tá? E selecionando o título, eu já vou clicar aqui na impressão. Então, quando você clicar aqui na impressão do boleto, automaticamente a gente vai fazer a transmissão desse boleto para o banco. E ele realizando a impressão do boleto, eu já sei que esse boleto está registrado no banco e pronto para ser pago. Quanto tempo leva isso? 2 segundos. Perfeito. Então, antes eu tinha 24 horas aí, 48 horas para validar esse boleto, e agora é instantaneamente. Então, se eu apontar meu QR Code aqui, eu já posso realizar o pagamento desse boleto, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. O cliente já pode escanear aqui o
o QR Code e fazer o pagamento. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar bem aqui é a questão do que o boleto, apesar dele ter essa funcionalidade do Pix agora, não necessariamente o cliente que está recebendo tem que pagar via Pix, então é importante ressaltar isso. Então, se você tem um cliente que ainda costuma se direcionar até o banco, a agência lotérica para fazer o pagamento, ele ainda também tem essa possibilidade. Então, o pagamento pode ser feito com uma linha digitável, assim como via Pix. E também a funcionalidade de que, se ele for pagar via Pix, ele consegue pagar de outras formas. Pagar um boleto com um cartão de crédito, pagar um boleto com um TED, com um DOC. Então, ele consegue fazer outras opções aí de pagamento, de formas de pagamento, que não o dinheiro em si ou um débito em conta corrente, que é o que hoje, tradicionalmente, os boletos antigos contemplam. Pessoal, uma dúvida que pode estar surgindo aí é assim, mas se tem o Pix, por que necessariamente eu vou emitir um boleto, né? É por conta da data do vencimento. Então, a data do vencimento é interligada, o cara vai fazer o pagamento via Pix, que hoje é uma forma instantânea de cair esse dinheiro dentro da sua conta, mas automaticamente ele vai se ligar, ó, eu tenho um vencimento para o dia 25/6, igual tá aí, e eu vou fazer o pagamento lá no dia 25/6 pelo Pix, tá? Então, por que eu teria um Pix sendo que ele poderia fazer? É justamente vinculado à data do vencimento, né? Então, igual o Rafa comentou, hoje, se esse cara não pagou o boleto dentro da data, eu só vou mandar uma instrução instantânea também e vai fazer a alteração dessa data. É isso, Rafa? É isso aí mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente pode ressaltar também é o seguinte, hoje, quando a gente gera um QR Code de Pix, fazendo o pagamento via Pix, esse QR Code ele tem um tempo de duração. Então, assim, eu tenho que pagar ele em 5 minutos, né? Vamos supor, iFood, por exemplo, quando você paga via Pix é esse, ele vai te gerar um QR Code e você tem que pagar isso dentro de um tempo que ele determina que no máximo 5 minutos. Então, ele é um código dinâmico. Então, a ideia de juntar isso com o boleto é justamente o que o Rafa falou. Eu consegui ter um código fixo, porém, eu pagar ele em dias diferentes. Específicos, né? Isso é uma coisa importante, aproveitando o gancho aí, em relação ao QR Code ser dinâmico, muitas pessoas acham que tem a dúvida ainda, por exemplo, e se o cliente ler o QR Code e alterar o valor na hora de fazer o pagamento via Pix? Isso não é possível, é travado pelo Banco Central. Então, na hora que esse QR Code ele é gerado, ele já é vinculado ao valor e à data, então você não consegue fazer alteração nesse valor. Então, se foi gerado, no caso, ali com R$ 8,33, na hora que você ler o QR Code, vai aparecer no seu banco esse valor, você não vai conseguir fazer essa alteração de forma alguma. Eu acho que é importante ressaltar, né? A gente tem a questão de digitar o valor, ele chama de QR Code estático, porque ele não tem valor, não tem data, não tem nada, é só um direcionador da chave que você quer fazer o pagamento. E esse aqui, por ser dinâmico, ele já tem contempla informações de data e de valor, então o cliente não conseguiria pagar menos ou mais do que isso, sempre o valor que está fixado no boleto. Explica para mim agora como é que funciona o passo a passo se eu quiser aderir a essa funcionalidade, tanto aqui dentro do Cisenp, né? Acho que vou ter que acionar o suporte, mas também com a minha agência, com o meu banco. Então, Rafa, vamos pegar por base aí, a gente já imprimiu do Banco do Brasil. Eu quero habilitar o boleto híbrido na minha conta. Você vai ter que... Existem duas possibilidades, dois modos que você pode fazer isso daí. Tem um portal. Os dois são através do portal. Tem o portal dos desenvolvedores do Banco do Brasil. A primeira opção, você entra, faz o seu cadastro com os seus dados e a partir disso você vai selecionar, criar uma aplicação, você vai selecionar a API de boleto híbrido e vai gerar aquelas credenciais que a gente fez a configuração. Mostra pra gente lá de novo, Sandra, só para... Tá? Você vai entrar lá na sua conta corrente, carteira de cobrança. Brasil, carteira de cobrança lá no finalzinho. Você vai entrar ali e vai configurar essas informações que foram geradas e vai ativar o boleto híbrido. Vai ali. A segunda opção é que o cliente ele não quer fazer o cadastro no portal Developers. Então, o Cisenp, a gente já tem o cadastro no portal, a gente faz o login e busca o CNPJ do cliente. Feita essa busca e localizado o CNPJ do cliente, é enviado um aceite para o cliente. Ele aceitando essas informações, a gente consegue gerar por aqui. Mas só depois ele
vale esse aceite. Isso vale para o Banco do Brasil. Os demais bancos, o importante é você entrar em contato com o seu gerente de conta, o seu gerente que manipula a sua conta e fazer essa solicitação. Quais são os bancos hoje que a gente tem desenvolvido, Rafa? Hoje que é desenvolvido a gente Santander, Sicredi, Itaú, o Banco do Brasil, o PSB, o Sicredi e o Cicobi. A gente já consegue utilizar isso daí. Todas essas informações, o passo a passo, tá, pessoal? A gente vai deixar aí na descrição para vocês. Eu utilizo o Bradesco hoje, né? Então, vocês perceberam que o Bradesco, o Rafa não citou ali como um processo desenvolvido aqui dentro do Cisenp. Ah, mas eu sei que o Bradesco já tem essa funcionalidade. Então você vai entrar em contato com o nosso suporte e vai falar, ó, o Bradesco já tem essa funcionalidade. A gente vai fazer esse levantamento, né, Rafa? Essas funcionalidades e ver se é aderente ou não para a nossa estrutura hoje, né? Então hoje nós não temos, por exemplo, o Bradesco, mas se porventura o Bradesco disponibilizar, isso é importante, tá, pessoal? Não é uma limitação do Cisenp. Muitas vezes é uma limitação de tecnologia do próprio banco, tá? O banco não disponibiliza a API para que a gente realize esse tipo de recurso. É isso mesmo, né, Rafa? Exatamente, porque o sistema bancário atual não, vamos colocar uns 5 anos atrás, ele era muito restrito. A questão de vulnerabilidade, isso. Então, vamos colocar assim que os bancos eles tinham medo de alguns acessos hackers, vamos colocar assim. Então, por isso que justamente essas informações, por exemplo, que mexe com a parte financeira, era gerada via arquivo, porque é tudo manual. Então, é difícil de acontecer algum tipo de acesso direto, como que é da API, tá, pessoal? A gente faz um acesso direto a informações principais dessa operação, então é bem seguro, tá? Isso. Aí agora com as APIs novas, com os modelos de segurança, certificado digital, então agora os bancos de pouco em pouco estão liberando isso daí para poder ser utilizado. A dica é então, pessoal, o meu banco está dentro da lista do que o Rafa falou aí, você pode conferir abaixo aí. Entre em contato com a nossa equipe de suporte. Você vai fazer essas solicitações dessas informações com o seu gerente de contas lá, ou através do seu internet banking, se isso for disponível para você, e aí vai fazer toda essa configuração. É importante que você tenha esse acompanhamento do nosso suporte, até para entender se está tudo configurado corretamente, apesar de ser informações bem simples, mas você vai precisar dessa troca. Deu certo, esse arquivo, verifica lá se já está disponível o boleto, então para que você não tenha problemas com isso, é importante que você acione o nosso suporte. Eu queria ressaltar aqui, pessoal, que a gente tem ali ativar boleto híbrido e API de extrato bancário. O que é isso? Rafa, a segunda funcionalidade aí engloba a mesma API do boleto híbrido, só que ela é utilizada para você conseguir acessar o extrato bancário do cliente de forma online, via API, instantaneamente, diferente de como que era feito anteriormente, que era através de arquivo. Em vez de ser um arquivo de remessa, ele é parecido com o arquivo de remessa, só que é um arquivo de OFX, um arquivo de conciliação. Então, anteriormente, você tinha que baixar esse arquivo de OFX, fazer a importação dele para dentro do sistema manualmente e fazer sua conciliação ali. Com a API extrato habilitada, você consegue acessar o seu extrato da sua conta, você já puxa isso automaticamente para dentro do sistema e, se existirem lançamentos que forem PIX, os PIX eles já são conciliados de forma automaticamente. Então você consegue fazer essa vinculação ali automática e de forma muito mais rápida, igual o boleto híbrido. Pessoal, eu vou pedir para a Sandra explicar para a gente o que é uma conciliação, tá? Porque a gente, nesses bate-papos que nós temos feito, a gente percebe que muitos clientes não sabem utilizar e não sabem nem que existem determinados recursos. Explica para mim o que é uma conciliação, Sandra. A conciliação é nada mais do que você cruzar os lançamentos que você tem no seu banco com os lançamentos que você tem dentro do sistema. Então, basicamente, vamos supor, sempre que você faz uma nota, você gera um registro para dentro do seu conta corrente, que é o pagamento que o cliente vai fazer. E isso também vai cair no seu banco, porque você tem essa comunicação com o banco. Então, a ideia é cruzar essas informações para você saber se tudo que você vendeu naquele dia realmente caiu no seu banco. Resumindo, hoje eu tenho uma pessoa lá que trabalha no meu caixa e aí ela fica fazendo aquelas anotações, né? Então, olha lá, vendi R$50 no Pix, aí ela pega aquele comprovante do Pix, coloca, separa ali, passei no cartão em 3 vezes. Ela pega aquele comprovante do cartão que emitiu na máquina e coloca ali, no final do dia ela faz esse comparativo e aí posteriormente alguém vai lá, acessa o banco e faz essa verificação. É isso? É isso. Basicamente é isso. Então o pessoal do seu financeiro vai
comparar o extrato com as suas vendas. Então, a ideia é bater as informações. Tudo que você vendeu tem que estar registrado dentro do seu banco. De novo, pessoal, isso tudo optimiza a sua operação no sentido de tempo, né? Então, hoje, pelo menos, você tem que ter pelo menos 2 pessoas para fazer esse processo. A pessoa que faz a conferência ali no final do dia e, posteriormente, a pessoa que vai entrar lá dentro do Internet Banking e fazer essa validação. Então, hoje o sistema faz isso de forma automática para você, né? Então, também existe essa possibilidade. Da mesma forma que você pode fazer a questão do boleto, você também pode fazer a conciliação. Se você tiver dúvida de como funciona essa conciliação, de novo, aciona o nosso suporte. E você consegue exemplificar algum outro ponto que isso é importante na questão da conciliação, Sandra? Cara, uma visão bem legal da conciliação é assim, ó, vamos pensar num restaurante na hora do almoço que fez lá 150 pratos a R$ 29,90 lá, né? Então teve alguns outros valores no meio, mas assim, basicamente, então ele teve muitos lançamentos picados durante o dia, então para você cumprir, vamos supor que o cara, 90% dessas pessoas pagou Pix, que está sendo muito utilizado. Como que você confere se os 90 pagamentos estão dentro do seu banco, tá? Então, o arquivo de conciliação serve justamente para isso, para você trazer as informações de forma automática para dentro do sistema e a gente já conseguir para você, da melhor forma possível, a gente valida por data e valor, a gente consegue dar para você se esses pagamentos estão batendo. E o que não for conciliado, você vai conseguir resolver. Ah, faltou isso aqui, esse aqui não foi depositado. Então, você consegue ter uma visão se teve algum problema no pagamento, ou alguma questão de autorização que não... Ou até mesmo uma venda que não foi registrada. Por que está sobrando aqui um lançamento de Pix que não tem um cupom fiscal que não foi registrado? Então, você consegue ter toda essa informação. Então é isso, pessoal. A gente trouxe essas 2 funcionalidades aí que vai otimizar a sua operação. Se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para que você acione o nosso suporte e eu vou pedir para que você comente embaixo aí quais são os próximos assuntos que você acha que a gente deveria falar, alguma funcionalidade, algum modo, né? Lembrando, Sandra, existe algum custo para fazer essa alteração do modelo antigo para o modelo novo dentro do Sizemp? Dentro do Sizemp nenhum custo, é só realmente acionar o suporte para que eles façam a configuração. Aí uma coisa importante da gente lembrar é que para os bancos que a gente ainda não tem, é importante que quando vocês abrirem a solicitação, já solicitar para o seu gerente a documentação. Porque a gente só vai conseguir elaborar se vai ser a viabilidade disso, se vai ser desenvolvido ou não a partir dessa documentação. E é o banco que fornece essa informação para a gente, tá? Pessoal, lembrando que esses desenvolvimentos, eles são feitos de acordo com a demanda de solicitações que os nossos clientes pedem. Então, por exemplo, se for um banco muito nichado, de repente não é viável para que o Sizemp desenvolva essa integração. Então, vocês podem abrir o chamado, igual a Sandra comentou aí, fazer essa solicitação direta para o suporte. Banco Y, eu trabalho com ele, eu gostaria de ter esse processo. E vai muito da documentação, então a documentação dele tem que ser uma documentação simplificada, no sentido desse desenvolvimento ser um desenvolvimento fácil de ser feito, e ao mesmo tempo tem que ser um banco que tenha demanda para que compense esse desenvolvimento do nosso lado, tá? Então é importante que você saiba disso. Eu queria agradecer vocês, né, e agradecer vocês também por estarem acompanhando a gente nesses bate-papos. E como eu citei, né, podem comentar embaixo sobre os assuntos que vocês querem falar. Não é um treinamento, é um bate-papo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Rafa, obrigado. Sandra, obrigado. E até a próxima, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, Rafa. Até a próxima.